sabes do anelo que há em minha alma. É como fogo bem aceso em meu coração. Senhor, pergunto, por que é que eu não posso andar pelos países deste mundo perdido? Eu quisera ir ao campo missionário. Olá, meus amados irmãos, graça e muita paz, bem-vindos a mais um Conexão ID. E hoje, no domingo da ressurreição, nós vamos falar a respeito de um evento, de um fato que sucedeu no dia da ressurreição de Cristo. E nós vamos levar isso para uma conotação missionária, porque quem conhece o Conexão ID é um programa do Sistema Mundial de Missões que leva informações missionárias, orientações para os obreiros do Ministério Igreja para Todas as Nações e informações para todos aqueles que precisam se envolver com a causa missionária. No vídeo passado nós falamos a respeito do SEMIPAN, Seminário Missiológico Pan-Americano, que é um curso missiológico feito para ser ministrado por extensão nas igrejas e também está sendo ministrado pela internet através de vídeos. As pessoas se inscrevem, entram nas classes, respondem os questionários e adquirem o conhecimento. Porque o objetivo principal deste programa é fornecer conhecimento missionário de dentro do campo missionário pela igreja que saiu para fazer missão, que são os missionários, e informando a igreja que ficou para dar o suporte, para dar a retaguarda de apoio para a igreja que saiu. Quando isso não acontece, a igreja deixa de fazer missão como deveria. Quando isso acontece, é uma bênção, porque existe a retaguarda de apoio que os missionários precisam, aquela retaguarda de apoio que está na sua Bíblia, em Romanos capítulo 10, versículo 13 a 15, onde diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porém, para que ele invoque, tem que ter alguém que pregue. Para ter alguém que pregue, tem que ter alguém que envie. É dessa forma que funciona a plataforma de apoio. Quando isso não acontece, fica a igreja com uma atuação pífia no mundo. Ela passa a ser ultrapassada pelas seitas que oferecem frontal oposição ao cristianismo. E ela deixa de cumprir a sua missão, que é conquistar toda a criatura e os confins da terra. E quando se examina isso, através de todo o progresso que tem existido na igreja, de um lado, e toda a falta que faz do outro lado, existe uma injustiça, existe um contraponto que não está correto, a balança não está certa. E é isso que nós falamos biblicamente na missiologia de consertar as redes. Lembre-se que um pescador, para ser bem-sucedido na sua pescaria, ele precisa consertar as redes. Inclusive, Tiago e João, eles estavam consertando as redes quando Jesus o chamou para a obra. A igreja, muitas vezes, precisa parar para consertar as redes. Isso se faz através do conhecimento. E neste programa nós enviamos conhecimento prático dos campos missionários. Bem, deixa eu me identificar para quem não me conhece ainda. Eu sou o pastor Calbi Paiva, um missionário brasileiro que vive aqui nos Estados Unidos nos últimos 30 anos. Nós trabalhamos implantando igreja junto à comunidade de língua portuguesa e também de língua hispânica. E desde 2018, nós começamos o projeto mais ousado de nossa missão,
que é estabelecer igrejas, sustentar missionários na África. Mas não é apenas na África, é na África e em campos de refugiados. Em campos de refugiados de guerra e catástrofes. Estão sendo alcançados pelo Evangelho, igrejas estão sendo instaladas, pessoas estão sendo batizadas e muitas vêm do islamismo e o nome do Senhor está sendo glorificado. Então, neste programa, nós mostramos o que está sendo feito na África, como também nós incentivamos todos aqueles que querem se envolver com o projeto missionário real, que queiram se envolver com a causa missionária na prática, porque isso faz toda a diferença. Quando há um envolvimento apenas teórico, não acontece nada, porque quando você observa o mandamento de Jesus relacionado à tarefa de evangelizar o mundo, você vai notar que toda palavra tem a ver com uma ação. Ide, tem que sair, tem que ir. Pregai, tem que falar. Ensinai, fazei, discípulo. Tudo tem a ver com envolvimento prático. Então, apenas pensar em missão ou participar de um congresso de missão que não passa de um show, muitas vezes pirotécnico, e não acontece nada ali, é complicado, porque não é a missão na prática. A missão na prática é quando a pessoa vai ou suporta quem foi, suporta com donativos, com ofertas, com contribuições, com apoio logístico, com apoio operacional, para que a obra seja feita com toda a sua complexidade. Pois bem, Jesus ressuscitou ao terceiro dia, porque ele foi morto, crucificado na sexta. No domingo, ele voltou a viver, e todos sabem disso. E quando ele voltou a viver, foi uma alegria muito grande, porque as mulheres que foram no sepulcro encontraram o sepulcro vazio, ele não estava mais lá. E ele se encontrou com as mulheres e disse, olha, ide aqui em Mateus capítulo 28, versículo 9, diz assim, e indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo, eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes, não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. Agora preste atenção aqui. E congregados ele com os anciões, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro. Observe aqui o que eles deram. Deram muito dinheiro. Vou repetir. Deram muito dinheiro aos soldados, ordenando, dizei, vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós, o furtaram. E, se isso chegar a ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Aqui nós estamos vendo, além de um suborno, uma mentira, um conchavo político, religioso. Isso é um perigo muito grande quando acontece no meio cristão, no meio judeu, quando há um conselho maligno para ocultar a verdade e propagar uma mentira. E essa mentira que vai ser propagada, ela vai ser respaldada com muito dinheiro
presta atenção, e com o apoio político aqui, e se chegar ao ouvido do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança, como quem diz, não tenha problema com a justiça, nós vamos ajudá-lo, nós vamos convencer o governador. Observe que aqui eram os soldados que estavam guarnecendo o sepulcro. Como eles podiam explicar a ressurreição? Então, para justificar a ressurreição, eles inventaram a mentira de que Jesus foi roubado da sepultura. Como explicar que Jesus ressuscitou, veio um anjo e removeu a pedra do sepulcro e ele foi demonstrado vivo do outro lado? Como explicar isso? Então inventa uma mentira. Vamos ocultar a verdade. Vamos pagar os soldados. E vamos protegê-lo através de um conchavo político com o governador. Vamos continuar lendo aqui. E eles recebendo o dinheiro, sempre dinheiro na jogada, sempre dinheiro ocultando a mensagem do Evangelho, sempre dinheiro ocultando a verdade, muito dinheiro. E eles recebendo o dinheiro fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado esse dito entre os judeus até ao dia de hoje. Agora do outro lado. E os 11 discípulos partiram para Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Agora, versículo 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Bem, se você observa a leitura, você vê aí que no momento que há uma alegria por causa da ressurreição, Jesus cumpriu o prometido, ele disse, derrubem este templo e em 3 dias eu ressuscitarei. Enquanto vai os discípulos para encontrar o seu mestre na Galiléia, existe os sacerdotes, a nata religiosa daquele tempo, do judaísmo, querendo ocultar a verdade com uma mentira, através de suborno e através de um conchavo político. Não se preocupem com o governador, nós o persuadiremos. Algo parece igual ao que está acontecendo hoje, porque esta é a verdade. Agora, preste atenção. Há uma verdade que está sendo ocultada sobre a evangelização do mundo. Veja que quando Jesus chegou e se apresentou e disse, olha, todo o poder me foi dado nos céus e na terra, agora ide, ensinai as nações, preguem o evangelho, semeiem a palavra, salvem almas. E enquanto isso, no meio judaizante, no meio dos sacerdotes, a mentira está predominando. Os soldados não se importam de serem considerados, como é que eu posso dizer, incompetentes para o seu trabalho.
Não importa, importa o dinheiro que eles receberam. Eles sabiam que Jesus não foi roubado. Eles não dormiram, mas eles mentiram. Porque o importante é que eles receberam muito dinheiro, e o dinheiro compra. O dinheiro compra para ocultar a verdade com uma mentira da mais fajuta possível. Como os soldados romanos iriam dormir no trabalho? Como? Se existia as substituições. Mas, para ocultar a verdade, qualquer coisa serve. Há muitas vezes uma desculpa esfarrapada para ocultar a verdade. Eu lembro-me agora da desculpa de Arão, quando ficou cuidando do povo, enquanto Moisés subiu no monte para receber as tábuas da lei. E quando Moisés voltou do monte, eles já estavam adorando o bezerro de ouro. E quando Moisés perguntou ao seu irmão, o que aconteceu? O que é isso? Que estão adorando o bezerro de ouro? É que você estava demorando muito a descer do monte, e as pessoas vieram comigo, e cada um deu as suas joias, os seus ouros, colares, braçaletes, e nós jogamos no fogo e saiu isso aí. Como se o próprio fogo tivesse fabricado o bezerro de ouro. Mas qualquer desculpa serve quando a pessoa quer ocultar a verdade. E na ressurreição, a mentira dos judeus, que é conhecida na Bíblia, essa parte, como a mentira dos judeus, está na sua Bíblia, em Mateus 28, depois leia com calma, para você ver exatamente como aconteceu. Essa ocultação da verdade está acontecendo hoje e está levando a igreja ao fracasso da evangelização do mundo. Agora, eu estava ontem observando o que estava acontecendo, por exemplo, na Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. E veio uma luz no fim do túnel, porque eu nunca tinha ouvido um missionário pregar numa convenção. E olha que nós vemos batendo nessa tecla há muito tempo. E ontem nós vimos o pastor José Satírio, missionário há mais de 50 anos na Colômbia. Ele pregou uma poderosa mensagem. E olha, eu dou graças a Deus por ele ter pregado, porque senão eu ia ficar muito decepcionado com aquela reunião convencional. Só elogio, só medalha, só uma puxação de um lado para o outro, aquela bajulação que dá nojo, quando você conhece a verdade dos campos missionários. Mas eu vou colocar aí na tela o que ele disse. Eu sou construtor e gosto de construir. Mas um dia, olhando para o templo em construção, o Senhor me chamou a atenção para deixar tudo e ir para o Butão, para o Himalaia. E eu questionei a Deus. E a resposta do Senhor foi, porque eu questionei, e o recurso que eu tenho para a construção se acaba. A palavra foi, eu não amo ferro, eu não amo cimento, eu não amo tijolo, eu não amo pedra, eu amo vidas. Então eu me desarmei e obedeci a ordem e fui para o Butão. E nessa ida aprendi tantas coisas, entre elas como nasce uma igreja no meio do budismo radical. Mas não foi só ver nascer uma igreja, foi desprender o meu coração daquilo que os meus olhos via como mais importante na hora do ministério.
E não tem dúvida que a igreja precisa. Mas se a nossa prioridade é invertida, o sentido de dar o melhor para a igreja como tal não é o melhor para o Pai. Ele deu o seu filho. Viu aí? Esta é a mensagem missionária que a igreja, que as convenções, que os pastores precisam receber hoje para fazer missão de verdade. Eu vi durante a pregação que o presidente da convenção estava absorvendo a mensagem. Isso é bom, porque a mensagem penetrante, a verdade, ela chega para colocar toda a mentira na lata do lixo. Quando Jesus chegou diante dos discípulos e disse: olha, põe a tua mão aqui, vê a marca dos cravos, sou eu, para Tomé. Quando a verdade chega, até a incredulidade clama: Senhor meu e Deus meu. Aleluia! E é esta verdade missionária que precisa ser falada para fazer a missão sair da sua zona do rebaixamento. Sim, hoje é domingo nós falamos em retirar a missão da zona do rebaixamento. É quando um time está perdendo, é quando a igreja está perdendo para o islamismo que veio depois, é quando missionários estão sendo abandonados. É quando falta recurso para as missões e não falta recursos para os grandes projetos megalomaníacos, nas grandes igrejas de construções. A palavra do pastor José Satírio tinha esta conotação: menos prédio e mais missões, menos arrogância e mais trabalho missionário. E eu louvo a Deus, porque essas mensagens diferente daquela bajulação tremenda que vem para mostrar que a igreja está grande, está forte, está boa, isso é uma mentira! A igreja no mundo está fraca. Quem está forte é o islamismo. A igreja não conseguiu conquistar os confins da terra com todos os recursos que lhe foi dado. A igreja em muitos lugares está mergulhada em escândalos. E você sabe disso. Então, nós estamos convidando todos os cristãos que realmente queiram se envolver em um projeto missionário de verdade, para se aliar a um projeto missionário, seja ele qual for, desde que seja real. Não precisa ser o projeto Igreja para Todas as Nações. Pode ser o projeto da sua igreja se ela está fazendo missão. Mas se a sua igreja não está fazendo missão e ela quer se aliar a um projeto missionário que está fazendo e pode fazer muito mais com o seu apoio, coloque o projeto missionário Igreja para Todas as Nações na Secretaria de Missões da sua igreja, para patrocinar uma construção na África, para ajudar um missionário nas suas necessidades, para fazer uma visita rotativa, para um treinamento de um obreiro no estrangeiro. A igreja precisa passar por esse reboliço, porque uma coisa tenha certeza: esse evangelho Nutella, que está sendo manipulado pelos fanfarrões da prosperidade, que promete bênção em cima de bênção e outras bênçãos, é um evangelho que não deu certo, tem levado a igreja ao fracasso. A igreja que venceu desde o início foi uma igreja assolada por perseguições, onde os apóstolos morreram sacrificados, onde missionários venceram, quebraram barreiras para fazer a obra. Nós precisamos, não é inventar nada novo, é voltar à normalidade do princípio. É encorajar as pessoas que não estão fazendo missão a se envolver com o projeto missionário. Porque no final haverá uma cobrança.
uma cobrança para todos os salvos, por aquilo que eles fizeram ou que deixaram de fazer. Eu quero convidá-lo a fazer o SEMIPAN, Seminário Missiológico Pan-Americano. Se inscreva em um curso missiológico que vai lhe mostrar mapas, gráficos do que a igreja fez e do que precisa fazer. E no demais, se você quiser auxiliar o projeto missionário Igreja para Todas as Nações, um projeto que está desbravando a África, fazendo missões nos lugares onde os grandes ministérios não chegam. Você pode participar entrando no link que está aí em cima e começando a partir de hoje a ajudar, mandando a sua contribuição financeira, a sua contribuição de amor para esta obra. Recentemente, na igreja que no templo que nós construímos em Miese, foi destruído por um ciclone que passou, destruiu tudo. Destruiu a casa dos irmãos, dos pastores. E nós precisamos reconstruir. Quem sabe você não é uma das mãos que Deus vai usar para abençoar esta obra. Faça isso hoje, no domingo da ressurreição. E o Cristo, que disse, fazei discípulos de todas as nações, vai abençoá-lo rica e abundantemente. Este é o Conexão ID de hoje. Compartilhe esse vídeo, distribua essas informações. Que Deus lhe abençoe. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado.